Para compreender melhor a origem bíblica, temos que entender um pouco sobre os grupos étnicos que precederam a etnia brasileira. A origem étnica dos brasileiros é marcada por uma rica e complexa mistura de três grandes grupos que contribuíram para a formação da população brasileira: indígenas, europeus, principalmente portugueses, e africanos. Cada um desses grupos desempenhou um papel fundamental na construção da identidade do Brasil moderno. Vamos explorar cada um desses grupos e suas contribuições. 1. Indígenas nativos. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território que hoje é o Brasil, presentes há milhares de anos antes da chegada dos europeus. Estima-se que havia milhões de indígenas no Brasil pré-colonial, pertencentes a várias etnias e línguas, como os tupis, guaranis, aimorés, caraíbas, entre outros. Os indígenas contribuíram significativamente para a cultura, língua e modo de vida dos brasileiros. Muitos alimentos e palavras do vocabulário cotidiano, como mandioca, pipoca, jacaré e tapioca, vêm das línguas indígenas. Suas técnicas de agricultura, como o cultivo de mandioca, milho e feijão, além do uso sustentável dos recursos naturais, influenciaram a sociedade brasileira. Infelizmente, com a colonização, muitos povos indígenas sofreram com a violência, escravidão, doenças e a perda de terras, levando à drástica redução de suas populações. 2. Europeus, principalmente portugueses. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, e iniciaram a colonização do território. A colonização portuguesa foi o principal fator que moldou o Brasil no período colonial. Os portugueses trouxeram sua língua, o português, que se tornou a língua oficial do Brasil, e influenciaram a religião, catolicismo, costumes e estruturas políticas e jurídicas. Durante o período colonial, outros povos europeus também imigraram para o Brasil, como espanhóis, italianos, alemães, holandeses e franceses, mas em menor escala. No entanto, a influência principal foi dos portugueses. Os portugueses também trouxeram consigo o sistema de plantation e introduziram a escravidão africana, que teria um impacto profundo na formação social e étnica do Brasil. 3. Africanos. A partir do século XVI, milhões de africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados para trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e em outras atividades econômicas. Os africanos vieram de várias regiões do continente africano, principalmente da África Ocidental e da África Central, incluindo povos como os iorubás, bantus, fons, jejes e congoleses. Eles contribuíram de maneira profunda para a cultura brasileira, com influências na música, samba, maracatu, dança, capoeira, religião, candomblé, umbanda e culinária, acarajé, vatapá. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil, e o país foi o último das Américas a abolir a prática, em 1888. Mesmo assim, os africanos e seus descendentes desempenharam um papel central na formação da sociedade e da cultura brasileira. Agora vamos ver a origem dos três principais grupos que contribuíram para a formação da população brasileira: portugueses, africanos e indígenas, começando pelos portugueses. A origem dos portugueses segundo a tradição bíblica. É possível traçar uma conexão mais ampla entre os povos mencionados na Bíblia e os europeus, incluindo os portugueses, por meio da genealogia de Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, os descendentes de Jafé. A maioria dos estudiosos bíblicos concorda que os povos europeus, incluindo os portugueses, descendem de Jafé, um dos 3 filhos de Noé. Conforme descrito em Gênesis 10, Jafé é considerado o ancestral dos povos que se espalharam pela Europa e Ásia Menor. Entre os filhos de Jafé, alguns nomes estão associados a regiões que mais tarde fariam parte do mundo europeu. Javã. Javã é considerado o progenitor dos gregos antigos,
e seu nome é associado a Ionia, uma região costeira da Grécia Antiga. Muitos povos europeus, direta ou indiretamente, têm raízes associadas aos gregos antigos, que exerceram grande influência na cultura e civilização europeia. Tiras. Tiras é associado a alguns povos do Mar Egeu e possivelmente aos etruscos, que desempenharam um papel importante na Península Itálica antes da ascensão de Roma. Esses povos tiveram impacto na cultura europeia ocidental. Gomer. Gomer é tradicionalmente associado a povos celtas ou germânicos, que mais tarde se espalhariam por regiões da Europa Central e Ocidental. A formação dos portugueses. Os portugueses, como povo moderno, surgiram muitos séculos após o período bíblico. A história de Portugal começa a se definir na Idade Média, com a unificação de várias tribos celtas, romanas, germânicas e árabes, na região que se tornaria o Reino de Portugal em 1139. A Península Ibérica, onde Portugal está localizado, foi habitada por várias civilizações ao longo dos milênios, incluindo os ibéricos, celtas, romanos e visigodos, até a formação definitiva do povo português. Resumo teológico e histórico. Biblicamente, os portugueses, como muitos outros povos europeus, são tradicionalmente vistos como descendentes de Jafé, através de povos como Javã, gregos e Gomer, celtas e germânicos. Historicamente, os portugueses têm origem na mistura de diversos grupos étnicos que habitaram a Península Ibérica, influenciados por celtas, romanos, germânicos, visigodos e mouros, árabes, até a formação do Reino de Portugal na Idade Média. Portanto, embora a Bíblia não mencione diretamente os portugueses, a conexão mais ampla com os descendentes de Jafé oferece uma perspectiva teológica sobre a origem europeia no contexto bíblico. Os descendentes de Cã e a origem africana Cã teve 4 filhos mencionados na Bíblia, que são os progenitores de várias nações. Estas nações incluem regiões importantes da África e do Oriente Médio, o que liga Cã à origem africana. Os filhos de Cã são mencionados em Gênesis 10:6-20. Cuxi, Etiópia, Sudão. Cuxi é geralmente identificado com a região da África Oriental, provavelmente a Etiópia ou o Sudão. Este nome também é usado para se referir ao povo etíope em várias partes da Bíblia. Os cuxitas são mencionados como um povo poderoso e influente. Mizraim, Egito. Mizraim é o nome hebraico para o Egito, uma das civilizações mais importantes da antiguidade. A Bíblia faz diversas referências ao Egito, um dos principais impérios do mundo antigo, e uma nação africana central no Antigo Testamento. Put, Líbia. Put é tradicionalmente associado à Líbia ou ao norte da África. Embora haja menos informações bíblicas sobre Put, ele é considerado o antepassado dos povos do norte da África. Canaã. Canaã é o filho mais famoso de Cã, devido à sua associação com a terra de Canaã, que mais tarde se tornou a terra prometida aos israelitas. A maldição proferida por Noé recaiu sobre Canaã, que foi associado com as nações que habitavam a região da Palestina antes da conquista israelita. A África na Tabela das Nações. A chamada Tabela das Nações, em Gênesis 10, descreve a origem das nações após o dilúvio, e os descendentes de Cã são listados como sendo os progenitores de várias nações africanas e do Oriente Médio. Em termos bíblicos, portanto, os descendentes de Cã são amplamente associados com regiões que hoje são identificadas como partes do continente africano. Cuxi e a Etiópia. Um dos descendentes mais significativos de Cã é Cuxi, que se acredita ser o antepassado dos etíopes e de outras nações na África subsaariana. O nome Cuxi aparece diversas vezes na Bíblia, referindo-se a um povo que habitava a região ao sul do Egito, nas proximidades do Nilo. Algumas passagens que mencionam Cuxi são Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele? Aqui a palavra etíope, originalmente Cuxi,
se refere ao povo da região de Cush, evidenciando que a Bíblia reconhecia a diferença física entre os povos, incluindo a cor da pele. Isaías 18:1 menciona a terra de Cush como uma nação poderosa, possivelmente uma referência à antiga Núbia ou Etiópia. Misraim e o Egito Misraim, outro filho de Cam, é tradicionalmente identificado como o ancestral do Egito. O Egito é uma nação africana que desempenha um papel central em muitas narrativas bíblicas, como o relato de José no Egito e o êxodo dos israelitas. O nome Misraim é o termo hebraico para o Egito, e os descendentes de Misraim são considerados os antepassados dos egípcios. A civilização egípcia, sendo africana, foi uma das mais avançadas da antiguidade, e a Bíblia reconhece a sua importância, tanto política quanto cultural. O Egito, sob os descendentes de Cam, teve uma longa interação com o povo de Israel, tanto positiva quanto negativa, sendo a terra onde os israelitas foram escravizados, mas também a terra que acolheu Abraão e sua família durante a fome. Interpretações errôneas. A maldição de Cam. Ao longo da história, a maldição de Cam foi distorcida e mal interpretada, especialmente durante a era da escravidão transatlântica, para justificar a escravização de africanos. No entanto, é crucial enfatizar que a Bíblia nunca diz que todos os descendentes de Cam foram amaldiçoados. A maldição foi sobre Canaã, e não sobre Cush, Misraim ou Put, que são os ancestrais das nações africanas. Portanto, a conexão de Cam com a África é bíblica, no sentido de que seus descendentes são associados a várias nações e povos da África, como o Egito, a Etiópia, Cush e a Líbia, Put. Essas regiões formam a base das nações africanas na Bíblia, tornando Cam uma figura central para a compreensão da origem bíblica dos povos africanos. De acordo com a narrativa bíblica, Cam é o ancestral de várias nações africanas e do Oriente Médio. Seus descendentes, como Cush, Misraim e Put, são frequentemente identificados com as regiões da África, particularmente o Egito, a Etiópia e a Líbia. Essa genealogia estabelece uma forte ligação entre Cam e a origem de vários povos africanos. No entanto, é importante entender que a maldição pronunciada sobre Canaã não se aplica a todos os descendentes de Cam, e as interpretações errôneas dessa história ao longo da história foram injustas e incorretas. As origens dos povos indígenas. Como os indígenas se inserem na narrativa bíblica? Embora a Bíblia não mencione os povos indígenas diretamente, há algumas maneiras de interpretar a sua origem com base nos relatos bíblicos. Descendência de Noé. De acordo com a visão bíblica, todos os povos da terra são descendentes de Noé e seus filhos, após o dilúvio. Portanto, os povos indígenas das Américas, incluindo os do Brasil, seriam, por essa lógica, descendentes de Noé de alguma forma, mesmo que não haja menção específica na Bíblia sobre como chegaram às Américas. Uma interpretação comum entre aqueles que seguem a tradição bíblica é que, após a dispersão dos povos na Torre de Babel, Gênesis 11, 1-9, as pessoas se espalharam pelo mundo, formando as diversas nações. Assim, os povos indígenas teriam descendido de um dos grupos que migraram após esse evento, embora a Bíblia não registre diretamente essa migração para as Américas. Migração pós-Babel. A história da Torre de Babel, em Gênesis 11, descreve como Deus confundiu as línguas da humanidade, fazendo com que as pessoas se dispersassem por toda a terra. Na visão bíblica, essa dispersão seria a explicação para a formação das diferentes nações e línguas. Nesse contexto, os indígenas das Américas poderiam ser descendentes de um dos grupos que migrou para longe, atravessando a Ásia e, eventualmente, chegando às Américas. Segundo teorias científicas sobre migrações humanas, o povoamento das Américas teria ocorrido através da travessia do Estreito de Bering, que liga a Sibéria à América do Norte, durante a Era Glacial. Embora a Bíblia não mencione esse evento específico,
Os defensores de uma leitura literal das Escrituras poderiam argumentar que essa migração seria uma consequência da dispersão pós-Babel. Algumas interpretações teológicas modernas tentam conciliar a ciência e o relato bíblico, sugerindo que os povos indígenas das Américas são descendentes dos mesmos grupos humanos mencionados na Bíblia, mas que migraram para o Novo Mundo muito depois dos eventos narrados nas Escrituras. No entanto, como a Bíblia se concentra nos povos do Oriente Médio, a origem dos indígenas não é abordada diretamente, o que deixa essa questão em aberto para interpretações variadas. Além disso, muitos cristãos aceitam a visão científica de que os povos indígenas, assim como todos os seres humanos, descendem de um ancestral comum, mas não necessariamente relacionam isso ao relato bíblico de Noé. A visão científica da origem dos povos indígenas. A ciência moderna sugere que os povos indígenas das Américas descendem de grupos humanos que migraram da Ásia para o continente americano através do Estreito de Bering há mais de 15 mil anos. Essa migração teria ocorrido muito antes do período em que os relatos bíblicos foram escritos, e os povos indígenas desenvolveram suas próprias culturas, línguas e civilizações ao longo de milênios. Essa explicação científica não entra em conflito direto com a narrativa bíblica para aqueles que enxergam o Gênesis de forma simbólica ou alegórica. Mesmo entre muitos cristãos, a ideia de uma origem comum da humanidade, proposta pela ciência, é conciliável com a ideia bíblica de que todos os humanos têm uma origem comum. Pontos importantes para considerar. Foco geográfico da Bíblia. A Bíblia se concentra nos povos e regiões que eram conhecidos pelos autores, principalmente no Oriente Médio, norte da África e partes da Europa e Ásia. As Américas e seus povos não são mencionados, pois eram desconhecidos na época. Migração e dispersão. A narrativa da Torre de Babel sugere uma dispersão dos povos por toda a terra, o que alguns interpretam como um indicativo de que os povos indígenas podem ser descendentes de migrantes posteriores a esse evento. Origem comum da humanidade. Tanto na visão bíblica quanto na científica, existe a ideia de uma origem comum da humanidade. A Bíblia sugere que todos descendem de Adão e Eva, ou, após o dilúvio, de Noé, enquanto a ciência propõe que todos os humanos compartilham um ancestral comum na África. Conclusão. Os brasileiros, de acordo com a visão bíblica, seriam descendentes de Noé por meio de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Essa descendência comum simboliza a unidade da humanidade, mesmo em um contexto de grande diversidade étnica e cultural. A mistura de povos indígenas, africanos e europeus que formou o Brasil reflete essa ideia de uma humanidade diversificada, mas com uma origem comum. Essa visão serve como uma base religiosa para explicar a miscigenação e as diferentes etnias que compõem a população brasileira, todas ligadas por uma linhagem comum que remonta a Noé.